Bom, irmãos, desde pequenininha, eu me recordo, eu tinha uns 7 anos de idade, eu estava aqui na frente, o pastor falou comigo, olhou para mim e falou assim, você, quando você crescer, você vai ser pastora. Que peso, hein? E essa palavra nunca saiu do meu coração. Porém, com as circunstâncias da vida e também por a gente não ser perfeito, eu me distanciei há um tempo da palavra de Deus. Deixei continuava vindo na igreja, continuava tendo a fé, mas estava seguindo a minha fé e vinha muito pouco na igreja. E Deus sempre me cobrando, porém, eu não estava escutando a voz de Deus. E Deus resolveu, então, me cobrar de uma forma que eu visse claramente. Quando foi no dia 3 de novembro, eu comecei, no domingo, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Porém, eu achei que era normal. Tomava remédio toda hora para ver se passava. Continuei indo na faculdade, continuei indo trabalhar. Porém, não passava. Era o dia inteiro sentindo aquela dor de cabeça. E quando foi na quarta-feira, eu fui para a faculdade e eu na faculdade comecei a sentir um frio, assim, incontrolável. E no dia estava fazendo calor, sentindo muito frio e uma dor de cabeça que eu não conseguia nem mexer o olho. O meu irmão me buscou na faculdade, eu deitei no banco de trás do carro, vim com o olho fechado, que eu não estava conseguindo nem abrir o olho. Quando foi na quinta-feira, eu não consegui trabalhar. Falei com a minha mãe, falei assim, mãe, eu estou com muita dor de cabeça, eu não sei o que é, sentindo calafrio toda hora. Eu preciso ir no médico. Aí ela me levou no médico do posto, perto da nossa casa. Aí passei para ele meus sintomas, tudo. Aí eram 3 estagiários que me atenderam. Aí eles diagnosticaram que era infecção de urina. Aí nem fizeram exame, nada. Falaram que era infecção de urina. Aí passaram para mim remédio para infecção de urina. Aí eu comecei a tomar, porque eu estava doida para parar de sentir o que eu estava sentindo. Se livrar. Só que aí eu comecei a vomitar. E vomitava toda hora, vomitando. E aí na sexta-feira, a minha mãe me levou no Dr. Délio. É médico de criança, mas é o que eu confio. Aí fui no Dr. Délio, aí ele está assim, qual medicamento você está tomando? Aí eu mostrei para ele, ele falou assim, você e sua mãe é doida, tomando esse medicamento sem fazer exame, sem nada? Aí eu falei assim, doutor Délio, eu estava doida para poder parar de sentir o que eu estava sentindo, então eu tomei. Aí ele falou assim, não, então você vai fazer esse monte de exame, hoje à tarde você vai lá no meu consultório, que eu já quero olhar seus exames. Fiz os exames, à tarde voltei no consultório dele. E aí, durante o tempo que os meus exames estavam ficando prontos, eu continuei vomitando. Quando, à tarde, na hora que eu voltei no consultório dele, eu já voltei prostrada. Minha mãe sempre me segurando, porque eu não conseguia parar em pé. Eu cheguei no consultório dele e ele falou comigo assim, pode ir direto para o hospital internar. Aí eu internei na sexta-feira, fiquei no hospital até no domingo. E no domingo eu piorei, eu já não ficava mais acordada, já perdi todo o sentido, não falava coisa com coisa. Aí eles me transferiram para Divinópolis. Não vi sendo transferida, não vi nada. Aí, quando foi na segunda, eu fiquei internada no Santa Mônica, fiz todos os exames, ressonância, tomografia, todos os exames para ver se tinha alguma coisa errada comigo. Graças a Deus, não deu nada.
Quando foi na segunda-feira à tarde, o médico me deu alta. Aí eu voltei para casa. Só que tinha meia hora que eu tinha saído do hospital, eu comecei a sentir dormência nas mãos, no pé, na boca. Eu já não conseguia expressar, minha língua estava toda dormente. Aí passei mal demais em casa. Era 2h pouco, eu estava de volta em Divinópolis. Internei de novo, só que aí foi no Santa Lúcia. Daí então eu fiquei internada até na quinta-feira, de novo. E todo mundo, amigos que é mais chegados a gente, sempre ligando, falando assim, eu estou sentindo que isso é espiritual. Eu estou sentindo que isso é espiritual. E minha mãe teve um sonho também, Deus falando com ela, pedindo para eu e meu irmão dar mais glória para Ele, que a gente não estava reconhecendo as coisas que Ele estava fazendo para nós. E aí foi uma amiga nossa lá no hospital orar por mim. Falou assim, Brenda, isso é um propósito de Deus na sua vida. Você não está passando por isso à toa. É Deus chamando a sua atenção. Aí a minha mãe pegou e foi ler a Bíblia. Aí ela leu Provérbios 3, o 11 e o 12. Que fala assim, filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Nem te enojes da sua repreensão. Enojes, aqui está pequeno. Da sua repreensão. Da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, quem quer bem. Minha mãe me mostrou isso na hora. Porque o que eu quero deixar para vocês, irmãos? Que a partir do momento que você aceita o Senhor como seu único Salvador, não brinque com Deus. Não deixe de seguir a palavra dEle, não deixe de seguir o caminho dEle, porque de alguma forma Ele vai te cobrar. E eu, a partir do momento, eu falei com a minha mãe, eu devo ser uma pessoa muito ruim por estar passando por isso. Mas a minha mãe falou, não, você não é ruim, é Deus querendo te mostrar alguma coisa. Então, irmãos, sempre estejam na presença de Deus, porque Ele é maravilhoso. E Ele sempre nos capacita, sempre nos protege de todo o mal. Aleluia. E é isso, graças a Deus, hoje eu estou curada. E, em nome de Jesus, eu nunca mais vou passar por isso. Amém. Quantos vieram pela manhã? Levante a mão, por gentileza. Só os diáconos. Eu tenho uma igreja da quinta-feira. Quantos vieram na quinta? A gente tem 3 igrejas reunidas aqui nesse local. Uma da quinta, uma daqui os dias da sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Eu estou preocupado, porque eu queria falar só uma palavra no domingo. E a gente tem vários grupos no domingo. E é isso que a gente tem que lutar contra. Eu espero que Deus nos dê um espaço maior para a gente aglutinar tudo isso. Amém? Irmãos, olha, nós vamos ter o nosso Réveillon. E o assédio de outras comunidades está sendo grande. Então, os ingressos serão vendidos a R$30 e R$15 para as crianças. Compre rapidamente. Se você deixar para a última hora, que tem alguns irmãozinhos maravilhosos, joias preciosas, que vem no último dia. Aqui, quando termina a reunião, pastor, eu quero comprar um convite. Não me perturbe. Você está aqui, irmão? Porque você tem esse hábito, e esse hábito eu vou corrigir. Não adianta procurar a Celinha. Celinha, ai Celinha, eu queria tanto. Não tem, Celinha não tem autonomia, nem eu, nem ninguém.
Então você adquire esta semana. Pastor, mas não tenho grana, só vou receber o 13º dia 20. Problema todos nós temos. Cada um com os seus. Você tem os seus, como disse o diácono Jarbas, e eu tenho os meus, e cada um se vira com os seus. Eu disse, pois é, mas toda hora eu estou com os dos outros, mas eu estou querendo despachá-los agora. Aprenda, irmão. Outra coisa é o Manaim. Já acabou algumas vagas para algumas pessoas, porque elas não estão procurando. Também não vai ter, e quem não for pela igreja não vai ser recebido lá. Só isso. Se você quiser pôr alguém no seu carro, irmãozinho, você pode pôr, mas a igreja não tem responsabilidade nenhuma. Aliás, a igreja não tem responsabilidade de nada, nem com ônibus, nem com nada. Estamos fazendo isso e pedindo a Deus que tenha misericórdia, amém? Então, olha, lá vai ter o Baruque. Não sei porque todo mundo está querendo ir lá para ver o Baruque. Eu achava que tinha que ir lá para ver Jesus, né? Mas já que está lá o Baruque, você também vai, né, irmã? Estou sabendo, não? Ó, não, irmão, você não deixou. Você está mandando nada, filho. Eu queria então deixar esses avisos que a próxima semana serão gravados pelo irmão Luciano. Eu espero que aquela lerdeza abençoada voltou das férias. Então ele já está aí gravando. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus. Você está até importante aqui, hein? Vamos para a palavra, irmãos. Vou cantar um cântico, é isso que vocês querem? Deus me ama. O povo quer cantar mais, irmão. Então vamos cantar, né? Diz que quem canta, esse é um princípio bíblico. Vamos ficar em pé? Hoje eu corri muito bem. Cheguei na frente de todos da igreja. Eu vi a Yara de longe. Estou como Moisés, Senhor, eu vi a terra prometida de longe só. Mas eu vi ela muito perto. Da próxima, irmã, eu não vou suportar. Ela disse, pastor, se eu ganhar alguma coisa hoje aqui, eu vou ofertar tudo para a igreja. Depois eu vou conferir lá os irmãos que cuidam da tesouraria. Olha lá se ela deu tudo, porque ela disse que ela ganhou roupa. Vê se chegou algumas roupas também. Não, mas a gente dá um jeito, dá para alguém. Vamos cantar o Senhor. Quem é amado do Senhor aqui nessa noite? Olha, irmãos, eu estava olhando aqueles corações que estão ali em cima da igreja. Aquilo ali é algo profético para mim. É o coração da minha esposa, o mais cheio, o meu, e dos dois filhos meus. Está um pouco murcho, mas tem propósito de Deus, amém? Vamos cantar o Senhor. Declare isso a Deus. Com todas as falhas, Deus, Ele te ama. Amém. Com todas. Nós somos amados do Senhor. E Deus te desenhou para derramar o amor dEle em você. O desenho de Deus, você foi feito para receber um amor sobrenatural na sua vida. Você está aqui nesta noite? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Você crê nisso? Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Valdirene também completou mais um ano de vida. E Deus dê graça a ela nessa hora. Se revele ao seu coração. O irmão João, o João Gordo, da Soninha também hoje, está completando 23 anos de casado. É isso, irmão? Deve estar em lua de mel. Não? Que tristeza. Onde está esse homem? Onde? Ele também. Os dois estão na escolinha. A escolinha da TV. Levante a mão do teu irmão. Fala: Deus tem algo para se revelar a nós. Pergunta ao irmãozinho que está do lado: você quer ser curado hoje ou não? Quer ficar aí com dodói? Fique. Quer ficar com dodói? O problema é teu. Fala para o teu irmão: a solução da tua vida está em você. Não está em Deus, mas está em você. Como, pastor? Deus falou com Gideão assim. Gideão estava escondido. E Deus disse: homem valente, vai nesta tua força. Ele não sabia que ele tinha força, mas ele tinha força. Imagine você, querido, 7 anos vivendo escondido. 7 anos de humilhação. Culparam os midianitas, culpou a Deus. Senhor, se o Senhor tirou essas maravilhas que o profeta veio falar, tudo que o Senhor mandou ele falar, por que estamos nessa situação? Gideão, ninguém é culpado. Arrepende-te. Começa de novo tudo isso. O Senhor já havia abatido um exército poderosíssimo do Egito. Querido, fala para o teu irmão: você já venceu batalhas, cara, grandiosíssimas, coisas impossíveis, você já superou. Por que esse negocinho pequeno aí está te importunando? Larga disso. Fala para o teu irmão: vai na tua força, irmão. Mas eu não tenho força. Você tem. Porque a Bíblia diz que você tem. E você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia! Você é o que a palavra fala que você é. Pode sentar-se. Irmão, me perdoem aqueles que eu cheguei na frente na corrida, não foi propósito meu de jeito nenhum. Foi Celinha disse que eu não valho nada. Se não é coisa que se fale, toda hora você gosta de tirar a casquinha dos outros. Depois, quando os outros tiram a casquinha de você, eu valho muito, meu amor. Sou teu campeão. Amém, pela boa palavra. Irmãos, quantos estão aqui já viveram dias onde a baixa autoestima chegou dentro de você? Você se olha e você vê
algumas coisas esquisitas em você. Mas tem coisa boa em você. Isaías 53, verso 2. Irmão, nós vamos rir um pouco hoje. Só de olhar o povo eu já estou rindo. Vamos lá, querido. Deu um problema aí, ele é teu. Então eu vou ler para os irmãos. Porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nenhuma beleza. Nada. Jesus não tinha nada de belo para que através de sua aparência fosse atraído. Mas é interessante que ele não alimenta essa baixa autoestima. Ele não olha desse perfil, e ele tem muito para nos ensinar sobre isso. E eu queria compartilhar algumas coisas. Ele não tinha uma grande família, ele não tinha lugar onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha dinheiro, porque a baixa autoestima assim, está relacionada a dinheiro, está relacionada a uma família. Qualquer coisa te conduz para baixo. Mas a Bíblia diz em Hebreus 4,15 que nós temos um sumo sacerdote que experimentou tudo que nós já estamos experimentando. E podemos ir a Ele, olhar para Ele e ver que a nossa vida é uma vida já pronta, desenhada por Ele, projetada com Ele, com propósitos definidos. Mas a Bíblia diz lá no final da palavra que ele era o desejado das nações. Ele era alguém que era indesejado, mas depois se tornou desejado. Apocalipse 5,12 diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, glória e ações de graça. Filipenses 2 verso 9 diz também a palavra do Senhor, Filipenses 2 verso 9, disse: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. Ele não era nada, nada atraía, nada tinha nele que as pessoas o desejassem. O grande problema das pessoas é que elas não se amam. E quando alguém não se ama, meu irmão, a pessoa, quando ela tem uma baixa estima, baixa autoestima, me perdoem, não aceita o seu corpo, não aceita seu padrão de vida, não aceita o lugar onde trabalha, não aceita onde mora, não aceita onde está hoje a sua vida, tudo. Isso chama-se baixa autoestima. E a Bíblia diz que isso começa quando nós não nos amamos. Marcos capítulo 12, verso 31, diz assim a palavra do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. E as pessoas não aceitam a forma que Deus as criou. Uma pessoa de baixa autoestima não aceita a sua idade. Às vezes se pergunta a idade: quantos anos você tem? Eu tenho 35. Você está acabado, hein? Um dia um cara perguntou: qual que é a tua idade? Eu disse: quantos anos você acha que eu tenho? Ah, pastor, eu tenho uns 40. Não tenho não. Graças a Deus, já estou 53, estou perto de 54. E estou desejando ter 60, mas vai demorar.
Há pessoas que quando chegam perto dos seus aniversários, ao invés de elas celebrarem a vida que Deus está lhes dando, elas ficam opressas, ficam tristes. Outra coisa, irmão, às vezes se pergunta, o grande problema, hoje estava falando pela manhã, chama-se identidade. As pessoas perderam a sua identidade. Se pergunta, você vê às vezes um amigo seu, ele diz assim, eu cansei de ser homem, eu quero ser mulher. Quando não, você encontra uma mulher e diz, não, estou cansado de ser mulher, eu quero ser homem. É um problema sério. A pessoa hoje está confundindo tudo, porque suas vidas não estão resolvidas. Ou quando você olha para uma mulher, a mulher diz assim, nossa, se eu fosse homem, as coisas seriam mais fáceis. E quando você olha às vezes está aqui numa conversa, um bate-papo dentro da barbearia, sabe o que o pessoal fala assim? Acho que a vida de mulher é mais tranquila. Tranquila uma obra, irmão. Fica onde você está, querido. Dê graças a Deus que Deus te criou como homem, está muito bom. Pessoas rejeitam. Pessoas estão sempre se rejeitando. Dizem assim para si mesma, eu não sirvo para nada. Eu não valho nada. Eu não sirvo para nada nessa vida. Querido, eu dou graças a Deus. Às vezes eu olho para mim e eu me sinto tão orgulhoso. Sério, disse, Deus, muito obrigado. Eu não mereço o que o Senhor tem feito comigo, mas eu aceito. E a partir de agora eu quero dizer que eu mereço mesmo. Por isso que o Senhor está me dando, e o Senhor está colocando coisas na minha vida. Eu estou mudando a minha forma de falar. Porque a Bíblia diz que começa na forma de pensar, um novo estilo de vida. Às vezes você pensa com mediocridade a vida inteira. Você sempre sente-se atacado quando alguém contradiz você, contradiz o teu caminho. Fica sempre dependendo. Olha, esses tempos atrás eu estava conversando com o irmão Roberto. Ele disse, eu fiquei livre de um troço. Porque às vezes a gente sempre está querendo a aprovação dos outros, mas você tem que buscar a aprovação do céu, a aprovação do Senhor. É Ele que te aprova. Ele tem valores totalmente diferentes. E é isso que nós temos que buscar. Às vezes alguma pessoa olha para você e não aprova a tua forma de ser, mas Deus te aprova, querido. Entenda isso. Às vezes as pessoas, elas não te estimam, mas o Senhor te estima poderosamente. E quando a gente fica observando o que os outros estão olhando e fazendo com a nossa vida, nós começamos a cair numa baixa autoestima. E a nossa vida começa a cair, porque dependemos da nossa postura para com os outros. Primeira causa de que nós somos atingidos com a nossa baixa autoestima chama-se abuso físico. Lá no passado, quando não abusos verbais, abusos emocionais, carregamos isso. E às vezes aqui nesta noite, que alguém está vivendo esses tempos de abusos emocionais. E aí, você não pode cumprir a expectativa de um pai, de um avô, de um parente, de alguém que banca você, de um esposo, de uma esposa. E aí você começa também a transferir isso para os filhos. E hoje a gente vê que isto, até a lei já está cercando tudo isso, que é o bullying. Pessoas sempre esperam que alguém fale para elas ficarem bem. Querido, deixa ele falar. Deus tem falado com você para você ficar bem. Não dependa do vizinho, não dependa do teu querido dentro de casa, da querida mamãe, do querido papai. Não, dependa do Senhor. Dependemos dos que estão sempre pensando sobre as nossas vidas. Não permita que isso venha dirigir teu coração. Se alguém quiser pensar de você, que pense, que fale. Sabe por quê? Porque o Senhor é maior na tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Você tem que saber o que Deus pensa de você. E para você saber o que Deus pensa de você, você vai ter que gastar algum tempo com a palavra. Sabe, as pessoas estão sendo atingidas com esse espírito de baixa autoestima, porque elas deixaram a palavra de Deus, deixaram de ouvir o Senhor. Não estão ouvindo o Senhor, não sabem ouvir o Senhor. Dependemos do que os outros estão falando. Nós sempre vamos ficar por baixo, porque as pessoas, o ser humano, os valores do homem
são valores como trapo de injustiça. A Bíblia diz: a justiça do homem é um trapo que não serve para nada. Outra causa da baixa autoestima é viver segundo os valores desse mundo. Sabe o que esse mundo hoje está lançando sobre as nossas vidas? Uma vida de aparência física. Por isso muitas mulheres estão sempre querendo fazer suas operações. Graças a Deus estou me livrando. Hoje estou pregando, não preciso gastar. Outros valores que as pessoas estão considerando aí fora, não é só aparência física, mas também os valores da sua inteligência. Onde é que você estuda? Que tipo de curso você está fazendo? Olha, eu estou fazendo um curso de faxineira. Coitado. Oh Deus, oh céu, você não vai a lugar nenhum. Aí você está fazendo um curso um pouquinho de um nível médio, como as pessoas falam aí fora, mas para você é aquilo que você ama fazer. Não, isso daí você só está perdendo dinheiro. Os valores desse mundo são comparados pelo dinheiro. Outra causa da baixa autoestima: o que é que você tem? Que tipo de carro, que tipo de casa? Então esses tipos de comparações começam a chegar no coração do homem, e o homem começa a viver dias de depressão. Nunca vimos tantas pessoas vivendo na sua baixa autoestima, nunca se viu isso. Mas esses são os valores da sociedade. Quando não, as pessoas dizem: sabe de que família eu sou? Um dia eu estava conversando com algumas pessoas na rua. A pessoa disse: o senhor não conhece a minha família? Eu disse: não, nunca ouvi falar. Porque aqui na nossa cidade parece que o sobrenome das pessoas é muito importante. Eu disse: sabe qual é o grande nome importante para a minha vida? É Jesus. É o Senhor dos senhores, Rei de reis, aquele que me chamou das trevas, que me levantou, que me pôs sobre a sua rocha. É Ele o Senhor da minha vida. É Ele que me sustenta. É Ele que me levanta. O mundo está te valorizando pelo que você é externamente, porém Deus nos valoriza pelo que somos dentro do nosso coração. Por isso o velho Samuel, quando foi ungir o rei Davi, em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, o Senhor disse: Samuel, você está sendo influenciado de forma errada. Não atente para as aparências, nem para a altura, porque tenho rejeitado todos esses. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do teu coração. Do teu coração. Reconhecimento, aceitação. As pessoas correm atrás de serem reconhecidas. Toda hora você está se moendo para ser reconhecido. Mas Deus se reconhece. Uma das coisas que nós precisamos entender, que o autorreconhecimento de quem nós somos, que nós não somos, às vezes há pessoas que não são boas para falar em público, elas têm que reconhecer isso. Bota esse homem aqui para falar, ou para cantar, até que para cantar sai alguma coisa, é um pouco de preguiça também. Mas agora vamos pensar, põe um pastor para cantar, ele canta, mas ele é limitado, um pouco, mas é. Mas para falar em público não tem problema. É um dom que Deus deu. Mas eu não sou bom para outras coisas. Eu não sei pegar um instrumento, já tentei. Deus sabe que eu já, tentei até pegar um violão, e Deus não me deu a capacidade para tocar. Se imagina, irmão, eu sabendo tocar, pregar, não preciso de ninguém. Deus já conhecia meu coração. Imagina, meu irmão. Por isso você tem limitações. Mas as limitações não é para jogar a nossa vida num buraco. Primeiro temos que reconhecer quem nós somos.
Se eu não tenho habilidade musical, meu irmão, eu tenho a habilidade de receber alguém na porta. Eu tenho a habilidade de servir. Eu tenho outro tipo de habilidade. Às vezes eu não tenho a habilidade de cantar, mas eu tenho a habilidade de orar. Deus me deu um poder de intercessão. Esse é o tipo de pessoa que tem a sua estima em alta. Aprende a amar-se. Sabe, você precisa se olhar e se amar. Jesus se amava. E aí as pessoas sempre estão te diminuindo e você está aceitando. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, que Deus, Ele começou a boa obra e Ele vai acabar. Uma pessoa com essa baixa autoestima, ela permite que as pessoas sempre estejam pisando nelas. Não permita isso. Vamos olhar para a vida de Jesus. Se queremos ter uma imagem como a de Jesus, temos que ter, primeira coisa, identidade. Precisamos saber qual é a nossa identidade. Jesus sabia que quando sabemos a identidade, nós também descobrimos o propósito pelo qual nós estamos aqui nesta vida. Em João capítulo 13, verso 3, Jesus disse: eu sei uma coisa. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, Ele sabia o que Ele estava fazendo aqui, qual era o alvo do Senhor na vida dele. Às vezes você não sabe, por isso sua vida não funciona. Identidade é reconhecer que você foi desenhado para fazer algo nesta vida, e quando você não faz, a tua vida para. Estava comentando hoje pela manhã, pega esse CD da manhã, sobre a vida de Gideão e o propósito. Agora estou trabalhando com a autoestima. Identidade é reconhecer que Deus, Ele te criou para um alvo. Gideão foi criado para ser o libertador da sua casa. Querido, você tem um propósito de estar onde você está. E quando você está no propósito de Deus, Ele vai te usar para libertar toda a tua casa, toda a tua família. Vá para este ponto e você será a pessoa mais feliz. Quando eu sei que eu sou, eu não tenho que pôr uma máscara e fingir o que eu não sou. Muitas vezes as pessoas não sabem a sua identidade, elas põem uma máscara. Elas são tudo que as pessoas querem que elas sejam. Essa é a minha dificuldade às vezes. As pessoas têm uma grande dificuldade comigo, que eu não sou o que elas querem que eu seja. Eu sou o que a palavra e o que o Senhor me desenhou para eu ser. E é isso que Deus quer que a igreja caminhe, que você comece a ser o que Deus quer que você seja, não o que o vizinho, não o que a sociedade, não o que as pessoas estão olhando. Querido, a Bíblia diz que você é o que o Senhor diz que você é, e você precisa descobrir isso. Sem identidade, você vai ser igual a sua amiga lá do salão. Sabe, é lá no salão, irmão. Salão é uma coisa complicada. Desculpe as irmãs que estão aqui, mas salão é lugar de falar o cão do lado do avesso. Salão é uma coisa complicada. As pessoas não têm que conversar coisas boas, conversa da Bíblia. Abre uma Bíblia, olha um texto aqui, você rompe com todas as castas do diabo. Quer parar qualquer conversa fiada? Enfia um texto bíblico no meio da conversa, acaba a conversa fiada. Querido, quando nós começamos a usar máscara, nós olhamos para a televisão, eu quero ser igual a Gisele Bündchen, aí começa a andar igual uma perua. Eu sou a tal. Vai copiando os outros. Tudo porque você não tem identidade. Querido, você é único. Ninguém foi criado igual você. Você é a única. Depois de alguns anos, na verdade, 29 anos, a gente vai se descobrindo em casa. Eu disse: nossa, a Célia, ela me completa. Assim como você tem a sua esposa, ela te completa.
A gente se completa. Nós temos alguns gostos diferentes. Às vezes eu fico olhando essa turma toda de menino conversando. Pastor, eu achei uma menina, ela tem o mesmo gosto que o meu. Uma ova, velho. Mentira. Ela está te enganando. Esse daí é a Jezabel do inferno. Ela quer te laçar. Ela vai matar você, cara. Não deixa isso acontecer, não. Por quê, pastor? Mas ela me completa. Não, ela deixa você chato. Imagine você ter uma pessoa igual a você, irmão. Você vai aguentar? Apesar que você luta por ser igual a você, pensar igual a você, cheirar igual a você. Esse dia eu estava falando, Celinha, a gente come a mesma coisa. Por que a gente não tem o mesmo cheiro dessa comida que sai? Vocês entenderam? Mas a gente come tudo igual. Você está comendo, eu estou tentando ver se a gente... Porque a gente pode soltar assim um gás, irmão. E aí a gente não vai ter problema de sentir o cheiro. Já é tudo igual. Você não pensou nisso, irmão? Esse dia eu disse, Deus, o Senhor nos criou. Puxa vida, até nisso a gente é diferente. A gente se completa. É uma coisa, irmão. Hoje eu falei assim, não, Celinha, a gente não faz essas coisas, graças a Deus. Os irmãos olham para a gente não faz nada disso. Dá uma glória a Deus, irmão. Nós temos sonhos diferentes, irmãos. Agora, quando você não sabe qual é o propósito de Deus aqui nesta terra, na tua vida não funciona. Você vai começar a bater em pontas, como diz o apóstolo Paulo. Você está indo contra os aguilhões. Aguilhões eram pontas. E às vezes a nossa vida está assim, porque você não sabe qual é o propósito que é da tua vida aqui nesta terra. Qual é o propósito, pastor, então? Como é que eu descubro o propósito? Sabe o que é? Primeiro, saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, diante do que você está passando. Sabe, querido, por que eu me levanto todos os dias com vontade de viver? Porque este assunto é que me traz força para levantar. Não são as circunstâncias. Há pessoas que querem ficar na cama porque os problemas chegaram, meu irmão. Os problemas estão aí. Eles não são para dirigir a minha vida e nem a tua vida. Você, quando sabe o propósito que você foi desenhado aqui para viver aqui, o propósito original, primeira coisa que você vai se levantar é saber: Deus, eu estou emocionado por viver esse dia, a despeito do que me espera. O Senhor me levantou com um plano e propósito para eu viver, e eu vou cumprir o teu propósito. Então você vai ser a pessoa mais feliz desta terra. Quando você não sabe o propósito de Deus, a tua vida vira uma porcaria. Tudo é grande, tudo é difícil, tudo está errado, sabe? Tudo não dá certo. Muitos têm se levantado, mas não têm propósito, e vivem agora sendo gerados por uma vida de emoções erradas. Deixa eu lhe falar o que diz Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Levante a tua mão para mim e diga: eu de agora em diante, eu me comprometo em buscar a vontade de Deus, diante do que eu estou atravessando. Você está aqui nessa noite, então glorifique a Deus. Irmão, é para o Senhor, melhora essas palmas, né? Pelo menos. Pastor, como é que eu conheço a vontade de Deus? Aqui está o segredo. Como é que eu conheço a vontade de Deus? É por meio de uma relação com Ele. É através da sua palavra e do seu Espírito. As duas coisas são necessárias. Querido, todos os dias você tem que ler no mínimo de 2 a 3 capítulos da palavra. Escreve aí: eu tenho todos os dias uma tarefa para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aí, o que está aqui nesta palavra, a palavra de Deus no grego quer dizer logos. Isso é uma palavra escrita. Então eu tenho que gastar isso.
E as pessoas querem saber a vontade de Deus, mas não querem ler a palavra, não querem se envolver com o Espírito Santo. É verdade ou não é, irmãos? As pessoas saem de qualquer jeito de manhã, vão trabalhar, não querem, não gastam nada. A vida delas é uma vida seca, porque não conhecem a palavra. E aí, quer saber qual é a vontade de Deus? Tem que tomar um monte de decisões amanhã. E como é que a tua vida está indo para onde? Aí você já sai murmurando: ai, que dor nas costas. Hoje eu estou com dor nas costas. Ai, meus rins. Como diz a minha esposa, lá vem o Zé Dor. Senhor Dor. Porque homem é assim. Eu estou falando de homem, irmão. Homem tem uma dor, ele faz um escândalo. Mulher aguenta. Mulher não aguenta uma palavra mal dada, mas dor para ela, ela tira de letra. Mas fala um trem atravessado para ela: ô minha querida, você está meio gordinha. Ela fica doente na hora. Não é? Você está meio assim: nossa, mas você está ficando velha. Você leva uma panelada. Querido, quando nós temos 2 horas, aliás, 2 horas não, 2, 3 capítulos da palavra que nós lemos, e estamos diante de uma dificuldade na nossa vida, Deus começa a usar uma palavra. Ele pega aquela palavra logos e transforma numa palavra rema. E aí, a palavra rema é uma palavra para você orar, para você esperar o cumprimento de Deus na tua vida. Não é só ler, é ter uma relação com essa palavra. Eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo, que converte essa palavra, que é a palavra logos, que é a palavra natural, com uma palavra particular para a minha situação. Senhor, eu preciso de uma palavra diante da situação que eu estou vivendo. Eu preciso tomar uma decisão que seja da tua vontade, que não venha usar minha carne, que não venha ser dirigido pela minha carne, mas pelo teu Espírito. Querido, você vai ter que gastar tempo com o Senhor. E as pessoas não estão dispostas a isso. Aí as pessoas saem falando por aí: Deus me disse. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa: Deus não precisa levantar ninguém para falar com você. Ninguém. Vocês lembram de Samuel? Vocês lembram de Eli, o sacerdote? Samuel não dormia lá, dormia. Precisou Deus levantar um profeta para falar com ele, ou Deus foi lá e falou com ele: Samuel, Samuel, sacerdote Eli, o senhor está me chamando. Ô menino, vai dormir. Ele volta: Samuel, que velho chato. Ô sacerdote Eli, o que o senhor quer? Eu não te chamei, menino, me deixa dormir. Me deixa dormir. Aí volta lá. A terceira vez ele vai: o que o senhor quer? Já falei para você. Aí o Eli acorda e diz: olha, a próxima vez que você ouvir essa voz, você fala com ela, que é o próprio Senhor. Diz: eis-me aqui. Aí ele vai deitar: Senhor, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, Deus quer falar com você diretamente. E vai falar. Vai falar. E a vontade dele será clara na tua vida. Não haverá dificuldade de forma alguma diante do que você está atravessando. Então a baixa autoestima, ela é eliminada quando temos uma relação com o céu. Senão qualquer coisa nos arrasta. Uma pessoa com uma boa imagem, ela aprende com o seu passado algumas coisas. E eu às vezes encontro alguns irmãos mais antigos e dizem: pastor, eu não estou aguentando essa montoeira de carro na cidade. Irmão, aprende. Vai ter que conviver com o carro de agora em diante. Pense na frente. Sabe, querido, saber a vontade de Deus é algo tremendo, porque você não se permite ser manipulado por ninguém mais.
Quando o Espírito te fala, nada te controla. Nenhuma palavra de ninguém. Nem de líderes evangélicos. Ninguém te controla. Quem te controla é a palavra. Você é o que diz a palavra. E ponto final. E aí você não se deixa mais arrastar pela vontade das pessoas. Irmão, tem tanta gente que queria que eu ficasse me arrastando a vida inteira. Quantas pessoas estão em tua volta que gostariam de te ver o fim seu? Ai, pastor, então eu preciso tomar um chá um banho de descarrego. Querido, Deus tem um propósito com a tua vida onde você está. Fala para o teu irmão, Deus tem um propósito. Deus te desenhou para este tempo com uma função específica, como libertador da tua casa. Pastor, mas é só eu crente lá. Graças a Deus, já tem um. O que você está reclamando? Mas só eu, pastor, não em grandes coisas. Você é privilegiado, o que você está chorando? É só você, acabou. E daí? Tivesse outro, ia atrapalhar todo o ministério teu. Querido, um dia Pedro tentou convencer a Jesus a mudar o seu propósito. Está aí em Mateus capítulo 6, verso 23. Jesus disse: olha, estou me despedindo, estou indo para a cruz. Que isso? Jesus não faz isso. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Olha aqui para mim agora. Preste atenção numa coisa. Quantas vezes pessoas chegam perto de você, querem que você viva como os princípios deste mundo. Meu irmão, põe o verso certo. Mateus 16, 23. Para trás de mim, Satanás. Pedro, você é pedra de tropeço para mim. Não pense nas coisas, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quantos estão aqui nessa noite? Quantas pessoas entraram na tua vida e são pedras que foram levantadas das trevas para desviar você do propósito de Deus? Você pensa que com Jesus, Ele atravessou isso. Você acha que com você não vai acontecer? E você acha que alguém, inimigo teu, é que vai chegar perto de você e te fazer tropeçar? Não. São os amigos, são as pessoas próximas. Pedro era inimigo de Jesus, por acaso? Pedro era um pescador, irmão, falido, mas era. Porque antes, irmão, vamos pensar aqui, a companhia de Pedro não era aquela grande coisa. Quantas vezes você viu Pedro pescando, que deu certo na vida dele, que ele estava ganhando grana? Quantas vezes? Na Bíblia? Nenhuma. Toda vez que Jesus encontrou com ele, estava lavando a rede sem nada. E Jesus pega esse cara, pega a turma dele e diz: vem cá que vocês vão ser homem agora. Vão ser pescador de homens. Pedro, meu irmão, deixa eu lhe falar, cuidado com o seu namoro. Alô? Namoro. Acordou. Irmãos, tem relacionamentos e amizades do churrasquinho que você tem que abrir os olhos. Pessoas que querem te fazer tropeçar. E isso é tirar você do propósito. E você tem que ficar esperto. Porque se com Jesus aconteceu, cuidado com os teus amigos, meu amigo. Que é isso, pastor? O senhor está louco? Pedro estava vivendo debaixo de uma perspectiva de homens, valores deste mundo. Sabe, irmão, perto de Jesus o cara estava assim, olhando Jesus fazer maravilhas.
A boca dele um minuto antes estava vendo coisas maravilhosas. E agora, de repente, não, Senhor, não vá para a cruz. Estava pensando igual todo mundo pensa. Você está aqui dentro hoje pensando como todo mundo pensa. Por isso a tua baixa autoestima está aí, agarrada dentro do teu coração. Ai, eu não sou igual a outra que é feliz. Olha lá o marido dela. Eu gostaria tanto de que meu marido fosse igual ao dela. Psh, para de comparar. Você não sabe o que é aquela tranqueira dentro de casa. Fica com a tua. Já basta. Amém? Vamos tomar água. Quantos estão aqui ainda? Hein, Cabral? Ótimo. Ótimo. Pedro, você não sabe a vontade de Deus. Não se deixe arrastar pela vontade deste mundo. Terceiro, eu falei para você que quando você não se ama, primeira coisa, a baixa autoestima começa a agarrar em você. E aí, quando você vê as pessoas, sabe qual é a primeira coisa que você faz? Quem tem baixa autoestima, começa a criticar o outro. Quando você falar de outras pessoas, de outras famílias, de outras pessoas, você está na sua baixa autoestima. Ah? Olha lá, aquele cara tocando parece morto. Eu que tinha que estar lá. Eu que tinha que pregar. Eu sou melhor que ele. Você é melhor. Mas Deus é que me escolheu. Amém, hein? Quem não se aceita, rejeita as pessoas. Quem não se ama, está sempre criticando o outro, para destruir, não é para construir. Romanos 12:6 diz assim: nós precisamos aprender a reconhecer que o outro tem um dom melhor que o teu. Deus quer que você declare o seu dom. Deus quer que você viva dentro da sua palavra, dentro da sua capacidade de resolver problemas. Por isso a Bíblia diz: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é de profeta, seja ela segundo a medida da fé. Irmão, se você é evangelista, se você é um lavador de carro, se você é um médico, se é um doutor, seja lá o que for, cara, olha, glorifica a Deus pelo que você é, e também reconheça que o outro é abençoador também. Você não tem capacidade para fazer algo ali, mas o outro tem. Não se sinta ameaçado pelos outros. Sabe, há pessoas que toda hora estão na sua baixa autoestima, sente-se ameaçado. Tudo é motivo de ameaça. Efésios 4, verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 4, 7. Abra sua Bíblia. Deu pane. O Senhor nos deu dons. 4, 7, irmão. É isso aí mesmo? É tudo isso? Apagou. Bíblia. Está aqui na minha frente. Não tem pressa, irmão. Quem tem pressa é o diabo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso eu preciso de você, irmão, mais atento. Ah, o irmão, olha, aquela irmã canta bem. Ah, eu vi ela, como é que eles chamam aí? Desafinar, eles não falam mais aqui, é um termo clássico agora. Semitonar. Pastor, o senhor está semitonando. Você olha que maravilha, glória a Deus.
Até o dia que eu soube o que era isso. Mas eles queriam me colocar para baixo. Eu disse, pode ficar tranquilo que essa área não é minha. Você precisa cantar mesmo. Não me sinto ameaçado. Romanos 12, verso 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Seja realista. Eu não posso cantar, eu não posso mais fazer isso. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Eu não posso vender empadinha porque só sei fazer pastel. Quantos estão aqui ainda? Salmo 139, verso 14 diz assim: eu te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Quantos podem louvar o Senhor pelo que são, pelo que o Senhor diz que você é? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem que o Senhor me formou com capacitações, com qualidades, com algo sobrenatural que está dentro de mim. Eu sou único. Você está aqui ainda? Meu irmão, olha para você. Não é possível que na tua aparência não tenha algo bom. Olha para o teu nariz, que bonito. Olha que orelha maravilhosa. Você está aí, meu irmão? Oh, glória. Olha, meu irmão, às vezes você não tem uma orelha perfeita, mas você tem um nariz bonito. Tem um sorriso bacana, mas não tem cabelo. Qualidades, reconheça que alguma coisa, alguma virtude há em você. Deve ter alguma coisa boa em você, não é possível. Fala para o teu irmão, você tem muita coisa boa em você, irmão. Amém, pastor Adilson? Tem muita coisa boa aí. Pode aplaudir Jesus. Lembre-se de uma coisa: para sair do propósito de Deus é muito fácil. Você está aqui? Se descobriu alguma coisa aí boa aí, irmã? Está falando para a mãe, você ouviu um negócio bonito em você agora. Isso é bom, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más companhias. Você estava indo muito bem, mas você fez amizades equivocadas. Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Irmão, se eu falar isso para alguém aqui, o cara vai embora da igreja. Porque às vezes você chega perto de mim e pensa com os valores do mundo, e aí você quer partir para as questões de resolver questões como o mundo resolve. Você tem que resolver as tuas questões como Deus resolve. Como é que o Senhor resolveu esse negócio da baixa autoestima? Relacionamento com o Pai. Ele sabia do propósito, ele caminhou no propósito. Você foi desenhado com uma função, e se você não estiver dentro dessa função de Deus, você não vai funcionar nunca. Pastor, o que eu devo fazer para me sentir bem? Vai correr, faz alguma coisa. Hoje, irmãos, eu fui correr. Estou me sentindo bem, porque eu passei todos os irmãos da igreja. Irmão masculino. Mulher a gente não humilha, irmão. Mulher a gente tem que ser gentil. Mas os homens dessa igreja não podem falar um A, nem um B. Eu gosto quando chega no final, às vezes de uma meia maratona, o povo, pastor, o importante é competir. É, irmão, o importante é competir.
Mas eu vou dizer para você, irmão, bom é terminar na tua frente. É bom, mas se isso te causar uma baixa estima, baixa autoestima, me perdoe. Eu termino esse tempo e nós vamos para a ceia do Senhor. Fala para o teu irmão, cuidado, porque algumas coisas, algumas pessoas querem abafar a qualidade que você tem, querido. Não permita isto. Você foi desenhado com um propósito, com uma identidade do Senhor. Fala assim, show, baixo autoestima. O Senhor me criou com propósitos. Eu vou andar no propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Ouvir a vontade de Deus. Como é que eu faço para saber da vontade de Deus? Você vai tomar decisões amanhã. Vai para a palavra, gaste tempo. Pergunte a Deus. Você tem alguma coisa difícil que você tem que decidir? Vai para a palavra, gaste tempo, até que esta palavra se torne rema. Ela é a palavra Logos, e ela vai se tornar rema na hora certa. Será que é da vontade de Deus esta menina? Deus te responde. Esses dias um irmão falou assim, pastor, às vezes no gabinete é uma coisa interessantíssima. Pastor, tem umas pessoas que querem viajar comigo, o que o senhor acha? Se você faz escolha, não sou eu, não vai viajar comigo, eu escolho quem viaja comigo. Se eu achar que não deve ir, não vai. Seu irmão, estou indo para um rumo sem GPS. Não sei onde eu vou, não sei para onde eu vou. Isso já é o recado para ele não ir. Tem direitos. Deu trabalho na minha viagem. Já era, né? Quero viver. Ai, coitadinho do irmão. Coitadinho uma ova, irmão. Coitado é de mim. E eu não vou ficar na vida de coitado. Ninguém baixa a minha autoestima. Chega. Aprendi com Jesus. Tenho alvos definidos. Eu vou chegar lá. O Senhor confiou em minhas mãos, Jesus falou. E algo que Ele confiou, você tem que terminar. Você tem uma família, você tem filhos. Deus confiou isso em tuas mãos. Este é o propósito de Deus na tua vida. E você vai chegar lá. Você pode dar uma glória a Deus? Vamos ficar em pé. Os diáconos já estão aqui com a ceia. Estou vendo pela fé. Chama a existência aquilo que